E agora deixa eu te fazer uma pergunta, quantas horas por dia você trabalha? Sabia que o excesso de trabalho pode ser prejudicial? Um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização Internacional do Trabalho aponta que longas jornadas de trabalho aumentam o número de mortes por doenças cardíacas e derrames. Estatísticas mostram, inclusive, que entre 2016, 745 mil pessoas morreram por causa do excesso de trabalho. Eu vou em conexão para São Paulo conversar com o pneumologista e chefe do Ambulatório de Doenças Ocupacionais Ambientais do Instituto INCOR, o Dr. Ubiratã de Paula Santos, que já está conectado com a gente. Bom dia, muito obrigada desde já pela conexão com a gente direto de São Paulo. É um cenário preocupante esse excesso de trabalho. Quais são os sinais em que devem servir de alerta para as pessoas? Doutor, bom dia. Bom dia a todos. Veja, é preocupante. Os sinais de alerta, primeiro, é o excesso de jornada de trabalho, ou seja, esse estudo mostrou que acima de 55 horas por semana, muitas horas acima do preconizado pelas normas internacionais, já há quase um século, no começo do século passado, de 8 horas diárias e 48 horas semanais. Evidentemente que o primeiro sinal é se eu estou trabalhando demais. Por exemplo, agora na pandemia, muitas pessoas fazendo trabalho no domicílio acabam também trabalhando demais, né? Então, obviamente, esse é o primeiro sinal. O segundo, é um fator de estresse quando você começa a ter alterações do sono. Terceiro, você pode observar que começa a ter mudança no comportamento da sua alimentação. Quando você tem uma jornada excessiva, o ritmo aumenta e todos aqueles mecanismos fisiológicos de controle da atividade da vida vão sendo modificados. Eu mexo no sono, eu começo a modificar a minha alimentação, eu começo a modificar a minha atividade física. São todos fatores que vão influindo nos riscos para essa mortalidade por doenças cardiovascular, ou seja, a doença isquêmica do coração, que é o que foi analisado, e a doença isquêmica cerebral. São os dois fatores de riscos comprovados como associados à jornada maior nessa pesquisa publicada recentemente. Aqui em Sergipe, doutor, eu ouço inclusive relatos de jovens que estão indo para a urgência com início de derrame. Qual é a orientação para esses jovens e qual seria a carga horária ideal? Quais são as outras atividades que devem flexibilizar aí a vida dos jovens e dos adultos, das crianças de forma geral? Dos adultos, no Veja, caso. a incidência, o estudo mostrou que a nível no mundo todo, isso o Brasil daí incluído, porque tem pesquisadora brasileira envolvida na publicação, que as pessoas entre 20 e 50 anos são as que mais trabalham um número de horas acima de 55 por semana. Então essas pessoas, essa faixa etária, claro que é a faixa etária mais produtiva no mundo todo, e, portanto se concentra sobre ela a maior carga de trabalho. Uma coisa importante é essas pessoas negociarem cargas de trabalho menores. Segunda coisa importante é ter um acompanhamento de saúde regular. Normalmente a gente pensa que o aumento do risco por doença cardiovascular só ocorre depois na idade mais adulta ou mais velho, mas é necessário, independente até da jornada de trabalho, nós modificamos muito o nosso hábito alimentar, o sedentarismo, os mecanismos de sono. Então é muito importante o acompanhamento da saúde das pessoas e unidade de saúde, com médico, com equipe de saúde, para que possa fazer o controle de fatores que estão associados. Por que as pessoas morrem? Porque normalmente você provoca alterações no sistema cardiovascular. Quando eu estou estressado, quando eu estou com o mecanismo de sono alterado, eu começo a mexer no meu sistema chamado nervoso autônomo. Ocorre um desbalanço, uma alteração dos mecanismos que controla, por exemplo, os batimentos cardíacos, predispondo à arritmia, à morte súbita, a infarto e à isquemia cerebral no caso. Não há uma maneira de saber se isso vai acontecer em jovens. É claro que a gente recomenda o acompanhamento da saúde, médico e também de outra equipe nutricional, etc., mas
é necessário, primeira coisa fundamental é prevenir a ocorrência disso. A prevenção ocorre com a normalização da jornada de trabalho e não com medicamentos, por exemplo. Claro que se você estiver doente vai ser necessário o uso de medicamentos, mas eu tenho que prevenir. Imagine pessoas jovens, há um aumento crescente de hipertensão em crianças e pessoas jovens antes de chegar à vida, o adulto idoso, digamos assim. Nós temos que prevenir isso. Um dos fatores de risco, além de outros já conhecidos como o tabagismo, a poluição do ar, o sedentarismo, é o trabalho excessivo. E aí a orientação é negociar a carga horária. Se uma pessoa, por exemplo, trabalha 10 horas por dia, 12 horas por dia, ela precisa trabalhar, ela exerce um cargo que exige isso dela. A orientação é fazer atividade física diariamente, reforço na alimentação, dormir cedo. E na prática assim funciona? Veja, eu sei que não é uma tarefa fácil eu recomendar condutas para as pessoas. Veja, o que é necessário a situação no Brasil de desemprego elevado, de subemprego, etc. As pessoas saem da batalha, saem para a luta, eu sei disso. Mas a recomendação de prevenção é que nós possamos ajudar vocês que estão agora falando comigo e eu com vocês, os governos, os sindicatos trabalhadores, os sindicatos patronais. Há uma preocupação crescente de várias empresas no mundo, por exemplo, com o trabalho no domicílio, com a pandemia, porque as pessoas acabam sendo pressionadas maior em produzir o produto, ou seja, o resultado do seu trabalho, e acabam trabalhando muito, e isso tem levado a um estresse excessivo e aumento do risco de infarto e de acidente vascular cerebral. É claro que fazer exercício é fundamental. Então, o exercício de leve a moderado, ele funciona como um mecanismo de reduzir a inflamação do nosso corpo. Então, se eu puder fazer exercício 30 minutos por dia, 5 dias por semana, isso vai me ajudar o meu sistema cardiovascular funcionar melhor, reduzir as doenças da parede dos vasos e reduzir, portanto, o risco de adoecer e morrer por essas doenças. Da mesma maneira, se eu aumento o meu consumo de frutas, de verduras e de legumes, esses produtos têm mais substâncias antioxidantes que ajudam também não só o sistema gastrointestinal a funcionar melhor, como também tem substâncias que vão reduzir os radicais, a ação de radicais livres que o nosso organismo produz. Quando nós comemos e respiramos, a gente produz um lixo, digamos. Esse lixo é eliminado na urina, nas fezes, pelo suor, etc., pela respiração. Porque ocorre um metabolismo do nosso organismo, como quando nós cozinhamos tem um resíduo. Nosso organismo também é assim. Se eu como esses produtos regularmente, preferencialmente todo dia, no mínimo 4 a 5 vezes por dia da semana, eu vou reduzindo o efeito tóxico dos resíduos que o nosso corpo produz, assim como o exercício físico. Então, a questão fundamental é eu aumentar a minha capacidade, a possibilidade de realizar atividade física. Agora, se eu trabalho acima de 55 horas por semana, eu vou ter uma influência negativa na possibilidade da pessoa fazer exercício. Eu vou ajudar a desregular os horários normais de alimentação, assim como o sono. Então, é uma combinação difícil. Nós temos que trabalhar para a prevenção, que é fazer o esforço de reduzir a jornada até para ter mais empregos para quem está desempregado, e, ao mesmo tempo, fazer mais exercício físico regularmente, não uma vez por mês, e ter uma alimentação normal, mas com a preocupação de aumentar a oferta de frutas, verduras e legumes. Que são antioxidantes e que fazem muito bem para a saúde. Eu quero agradecer ao Ubiratã de Paula Santos, ele é pneumologista, conectado com a gente de São Paulo. Ele é também chefe do Ambulatório de Doenças Ocupacionais, Ambientais e de Cessação de Tabagismo do Instituto INCOR São Paulo. Muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral Manhã aqui da Record Sergipe TV Atalaia. Bom dia. Bom dia, muito obrigado e um bom dia a todos.